Bom dia para quem de bom dia, boa tarde para quem boa tarde, como já diria nosso grande sábio, Arlindo Cruz. Pessoal, hoje, como foi combinado, vou fazer a aula de exercício, vou pegar alguma coisa de vetores, começar com cinemática, tá certo? E não vou fazer exercícios específicos de vetores, eu vou introduzir os vetores dentro de cinemática e a gente vai puxando os fios que vocês tiverem. De novo, a lista de vetores já está disponibilizada, lista de cinemática, onde eu misturo um pouco de cinemática vetorial e cinemática unidimensional também está disponível, perfeito? Lista de forças, que também faz parte da primeira prova, mas eu quero reforçar para vocês isso. Pessoal, as listas de exercícios que eu coloco são o mínimo que vocês precisam colocar, fazer para ir para a prova. Quando eu falo mínimo, se vocês entenderem todas as listas 100%, tá certo? Provavelmente vocês conseguem um 6. Vocês querem um 8, um 9, quem sabe um 10, vocês têm que ir além do que eu disponibilizo para vocês, tá? E de novo, é lugar comum, acho que todo professor fala isso, mas vocês têm que fazer as coisas como o arqueiro. O arqueiro sempre mira no alto para acertar um pouco mais abaixo. Então, se vocês se prepararem para tirar 6, a chance de vocês irem pior do que isso é muito grande. Tudo bem? Um avisozinho para eu não esquecer. Hoje à tarde, depois das 3, tá? Porque entre meio-dia, 1h e 3 horas eu também tenho aula. Eu vou disponibilizar a primeira lista do Moodle para vocês responderem de cinemática. Tá certo? Eu vou fazer igual estou fazendo com o pessoal de Física 2, que é o quê? Eu vou disponibilizar a lista para vocês responderem até um pouco antes da prova. E se eu for disponibilizar outra, ela vai ter a mesma data. Então, cuidado para vocês não se atropelarem com duas listas. Aí é questão de vocês se organizarem. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu pinar o meu vídeo. Pessoal, uma dúvida. Isso eu não sei sobre o Zoom. Existe uma diferença entre pinar e fazer spotlight. Assim, vocês veem o vídeo tela inteira? Ou ele aparece pequenininho e é só para mim que aparece tela inteira? Não, tá aparecendo a tela inteira. Porque a Perfeito. gente tem a opção de escolher, tipo, ver a tela de quem tá falando. Então, se você tá falando, aparece a sua tela. Ou Ah, dá pra colocar em grade, que aparece a tela de todo mundo pequenininho. tá. Então eu não influencio nada disso. É isso que eu queria confirmar. E essa Eu acredito opção? que não. Essa opção? Vocês também estão vendo igual antes? Como assim, igual antes? Tipo, ela tá aparecendo como tela principal. Uhum, pra mim tá. Que estranho. A mesma opção faz duas coisas. Deve ter uma sutileza, mas tudo bem. Vamos deixar assim. Vamos lá. Minimizar. Tá, minimizei isso aqui. Então, pessoal, acho que a primeira coisa que eu tenho que lembrar a vocês é que eu tinha disponibilizado, não sei se vocês chegaram a ter tempo para explorar. Tá? Quando eu falo para explorar, eu sei que exigir um pouco, porque vocês têm muita coisa para fazer. Então sempre me perguntem, tá? Como muitos colegas estão fazendo. Ah, professor, tal coisa, estou com dificuldade. Eu ajudo vocês a procurar. Mas o que eu quero chegar aqui para vocês é o seguinte. Vocês chegaram a explorar isso aqui, ó. Esse portal de simulações, por que eu estou perguntando isso? Porque para quem tem um pouco de dificuldade de visualização da parte de vetores, aqui tem bastante coisa de treinar vetores, tá certo? Inclusive tem um exercício para vocês testarem o que vocês sabem, o que vocês aprenderam, eu recomendo que vocês façam. E tem gráficos de coisas unidimensionais, que é o que ele pode fazer. Ah, tudo bem, tem um momento de oblíquo e velocidade relativa. Então explorem, tá? Quando vocês forem fazer exercícios, fiquem à vontade para vocês explorarem esse material. Vou colocar no link agora para aproveitar o caminho para vocês, tá? Mas tá lá no
Tá lá no Moodle, perfeito? Com relação a isso, só para dar uma mostrinha para vocês, então, por exemplo, eu posso ter com esse material, ele está somando dois vetores R1 e R2, apresenta o vetor, a diferença entre dois vetores, caso queiram testar, tá? Caso queiram não, só que ele mostra por métodos diferentes, por exemplo, adição de vetores. Professor, Oi. você falou uma coisa aí que me intrigou um pouco. Você falou assim que só lista de exercício não vai garantir uma nota boa na prova. Então, tipo assim, tem que fazer as listas e mais o que? Tem que ler outros livros, essas coisas? Não, vocês pegarem os exemplos o que eu quis dizer pega os exemplos, tá? Do livro que você escolher, reproduzam os exemplos. É um bom começo, tá? Tipo, é um bom começo no sentido de vocês irem treinando e vocês verem uma resolução. Ah, eu peguei o Halliday e já fiz todos os exemplos do Halliday. Ataca a minha lista, conseguiu fazer tudo. Ou faz exercício do Halliday, ou se você não se sentir seguro ou segura, aí pega, por exemplo, o Tipler. Os exemplos do Tipler são muito legais também. Tá? Tem vários livros com exemplos. É uma boa maneira de fazer. Eu tinha um colega que falava que ele gostava de usar o termo que ele se sentia um bebê. Assim, bebê, por quê? Não, porque bebê tem que reproduzir. Bebê, criança aprende repetindo. Então ele fazia exemplos sem medo nenhum, ia fazendo. Aí depois ele começava a fazer os exercícios. É uma boa técnica, tá, pessoal? Faz o exemplo, entende, tenta reproduzir sem olhar. Aí passa para outro exemplo, tenta fazer, não conseguiu fazer. Aí vê o que foi feito no exemplo. Depois parte para as listas de exercício. Quando eu falo de lista de exercício é o mínimo, é para vocês pensarem mais ou menos, verem como eu penso, tá? Isso é uma coisa importante. A lista de exercícios de um professor é uma coisa muito pessoal, igual a aula que ele prepara. Então, se vocês olharem a lista, vocês vão ver assim, ah, tá, eu entendi o que o professor gosta de mostrar, tá? De ver. Óbvio, provavelmente eu vou além dessa lista, mas vocês vão ter mais ou menos um vislumbre de como eu penso, entendeu? Esse tipo de malandragem, tá, pessoal, é uma coisa que vocês têm que começar a desenvolver. Uma coisa, eu não sei se eu devia falar, mas não tem problema. Isso não sou só eu, tá? A maioria dos professores, se não for completamente sacana, ele canta as questões da prova, tá? Toda vez que um professor fala assim, nossa, esse exercício é bonito, prestem atenção nisso, é porque ele já está pensando alguma coisa na prova nesse sentido. Se o professor fala assim, ah, tem esse exercício aqui. Provavelmente, tem esse exercício aqui, não tem nada de interessante no exercício. O professor acha, ele nem considera a possibilidade dele ir para uma prova. Mas se o professor diz, olha, esse exercício tem uns detalhes bonitos, deem uma olhada, diz, opa, dá uma prestada de atenção nisso, tá? Porque eu tenho a impressão que a maioria dos alunos acha que é o contrário, que o professor tenta enganar. Assim, não. Se ele falar que um exercício é bom, é porque ele não vai dar esse problema na prova. Não, pessoal, é o contrário, tá? Se a gente canta, diz, esse exercício é bonito, presta atenção nele, tá bom? Então, olha só. E deixa eu só fazer mais uma pergunta. Claro, fica à vontade. É que, assim, eu tô muito confusa sobre qual aula é para assistir. O senhor pode, tipo, falar, pessoal, assistir essa aula pra próxima aula, sabe? Eu não tô conseguindo Perfeito. ver qual aula que é pra assistir. Tranquilo, faço isso sim. Eu faço isso sim, tá? Eu vou fazer melhor, então eu vou Oi. Ou até mesmo lá no Moodle, do lado né, da aula, colocar a data. Ou tipo avisar, ó, essa aula assisti para tal dia, sabe? Porque bastante gente que trabalha, né? Aí acaba vendo as aulas gravadas, estava perdido e estava com essa. Não, tranquilo, faço isso sim. Eu faço isso, me comprometo a fazer para vocês de novo. Depois das 3 horas eu sento e tiro 1 ou 2 horinhas para organizar as notas de aula
desse jeito, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Então aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, então vocês podem explorar várias coisas aqui de técnicas de soma de vetores, tá? E tem outras coisas aqui para vocês treinarem. Tem adição e subtração. Ah, vocês verem os vetores, os componentes dos vetores, isso é importantíssimo, pessoal. Vocês vão ver bastante isso em mecânica. Uma coisa que me falaram, um professor da engenharia conversou comigo, que eu fiquei relativamente assustado, é que muita gente, isso é professor de mecânica, tá? Vocês têm mecânica em bioprocessos? Eu acredito que não, professor. Tá. Mas só para ilustrar, tem muito aluno que não consegue associar os vetores que eu mostro em Física 1 com os vetores que eles vão ver em mecânica. Aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que ensinar de novo vetores e às vezes os alunos não conseguem fazer a ponte. Então, por isso que de vez em quando eu for falar de vetores, pode ficar meio maçante, porque eu vou falar de componente x, y, que eu prefiro trabalhar com componente x, y, tá bom? Mas também vai ter situação em que eu vou falar do quê? Do módulo e do ângulo, tá? E do módulo do ângulo eu vou para os componentes x e y. Então, só para vocês saberem que eu vou ficar sempre alternando. Ou começo falando do módulo, o módulo do vetor, e depois módulo e ângulo, e depois falo de componentes, ou eu falo de componentes, e depois falo dos ângulos, tá? Eu sei que no material que eu disponibilizei, e no material do professor Felipe a gente tem esse como passar de um para o outro, tá? Mas eu sempre vou ficar puxando esse fiozinho para a gente trabalhar. Perfeito? Não é esse. Estou só selecionando o primeiro exercício que a gente vai atacar. Não é esse. Esse. Professor, só uma pergunta. Hoje nessa aula a gente só vai resolver exercícios ou você vai passar teoria também? Só resolver exercício. Mas, de novo, quem que está falando? Ana. Eu vou fazer o seguinte, Ana. Sempre que eu sentir que eu preciso fazer uma revisãozinha, eu vou fazer uma revisãozinha usando exercício, tá? Eu não vou voltar para a nota de aula. Eu simplesmente, pessoal, vocês vão ir na nota de aula, lembrem disso aqui. Aí eu faço uma revisãozinha. O objetivo dessas aulas de exercício, tá? Não é resolver o máximo possível de exercício, tá? É pegar um exercício e puxar o máximo de conceito dele, tá? Por isso, por exemplo, amanhã eu pretendo, se tudo der certo, pegar um exercício bem sofisticado, um pouquinho mais complicado, para a gente explorar. Vocês vão ver que os exercícios de hoje são relativamente simples. Talvez a complicação deles esteja na... Está sendo gravado assim, Arthur. Talvez a complicação deles esteja na parte de vetores, porque eu sei que vocês dominam, acredito de coração nisso, a parte de... que vocês dominam a parte de movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Vocês viram isso bastante no segundo grau, tá? Por isso que eu quero colocar o tempero dos vetores. Tem algumas coisas novas que envolvem cálculo, tá? Afinal, vocês estão no curso universitário, tá? Mas cálculo é uma coisa e vetores é outra. Tudo bem? Então, vamos lá para o Brown Board. Captura de tela. Não é isso. Isso. Professor, desculpa, mais uma coisa. Não, pode perguntar. Tem algumas aulas lá no Moodle que elas são exatamente de resolução de exercício. Aí elas a gente precisa assistir também? Fica à vontade. Quem sabe eu pego algum exercício daqueles e coloco na prova. Entendi. Entendeu? A ideia... uma coisa, eu estou criando esses bancos de dados, esses exercícios com vocês,
Porque a ideia é, eu vou fazer com vocês, depois eu vou perguntar para vocês se vocês não ficam constrangidos da participação de vocês estar gravado e ser disponibilizado depois, tá? Porque eu quero depois editar, deixar o vídeo um pouquinho mais enxuto e vou colocar lá, ó, exercício tal respondido, resolvido. Porque a ideia é eu criar um banco de resolução de exercício bem grande, tá? Cada semestre eu vou resolver alguma coisa diferente, ou às vezes é o mesmo, tá? Porque tem algumas coisas que eu acho bem interessantes de repetir, mas eu sempre vou gravar e vou colocar, tá? Opa, caiu aqui. Então vamos lá, pessoal. Olha só o nosso problema de agora. Eu tenho uma partícula dada pela posição R, que se move num plano XY, ou seja, um movimento bidimensional, que é dado pelo vetor R com o movimento 2t elevado ao cubo menos 5t. Não é um movimento uniformemente acelerado, porque a gente lembra que movimento uniformemente acelerado leva t ao quadrado, vocês lembram? Olha só, quando a gente fala de aceleração constante, a gente tem para a equação do movimento R igual a R0, onde R0 é a posição inicial em x, y e z, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2, vezes tempo ao quadrado. Ok? Para que isso tenha, a gente precisa ter aceleração constante no sistema. Esse problema... Perdão, pessoal, comecei a falar, comecei a ter um pouquinho de refluxo, perdão. Esse tipo de problema que está no quadro, vocês conseguem ler o que realmente é o tamanho? Assim, dá e não dá, tá meio borradinho e pequeno. Ah, não, Não, o borrado é do zoom, tá? O tamanho eu resolvo agora, porque... Opa, cadê a janela? Tá aqui. Deixa eu testar outra coisa, então. Só um instantinho. Olha. Melhorou, né? O texto? Não. Vocês não estão lendo. Oi, o que que tá... Ah, entendi. o tamanho tá bom, só que isso aí pra ser. O que está acontecendo aqui? Fechou. Ótimo. É o máximo que eu consigo fazer. Tá claro para vocês, quando vocês olharem o material, tudo bem, eu vi que nem todos conseguiram assistir, tá? Mas vocês vão ver no meu material ou no material do professor Felipe. Ah, pessoal, vocês comentaram sobre a questão da qualidade do material. Sempre tem a opção das aulas do professor Felipe, tá? Assistam lá que o material dele tá muito bom. Quando eu tenho aceleração constante... Opa, estou apontando para a tela, desculpa, pessoal. Eu tenho aceleração constante, eu tenho essa equação horária, que vocês estão cansados de ver. A novidade aqui é a descrição vetorial. Para o caso que está na tela, vocês percebam que na direção x, tanto na direção x e y, eu tenho o quê? Eu tenho, agora eu olho para cá, um t ao cubo e um t... Quer dizer, eu nem vou olhar para o t linear, tá, pessoal? Vou olhar só para o t ao cubo. Só o fato de eu ter um t ao cubo já indica que não é um sistema de aceleração constante, tá, pessoal? É alguma outra coisa. Ah, professor, o que é exatamente? Não sei. Eu só sei que não é constante. Ponto. Certo? E na direção y, mesma coisa, pessoal. Tá aqui. Opa. Ih, percebi que vocês não veem o mouse. Deixa eu ver uma coisa.
Só um instantinho, eu estou tentando abrir aquela opção do... Ah, tá. Descobri. É aqui, ó. É que eu não estou conseguindo... Para mim, está com problema de usar... Sabe aqueles lápis de cor do Zoom? Não está ficando... eu não consigo... Eu tenho que disponibilizar minha tela e eu estou fazendo ao contrário. Mas consegui resolver. Para vocês ficou claro isso aqui que eu estou falando, pessoal? A gente não tem um movimento retilíneo uniforme, tá? É uniformemente acelerado. Ou seja, com aceleração constante. Alguma outra coisa acontecendo. É isso que indica o t quadrado, o t ao cubo e o t na quarta. Perfeito? Então, olha só. Onde R em metros e t em segundo. Normal. Na notação de vetores unitários, calcule... Eu quero que a gente calcule a posição, a velocidade e a aceleração para t igual a 2 segundos. E o item D, calcular o ângulo entre esses vetores... o ângulo desses vetores usando o sistema de coordenadas cartesiano nesses 2 segundos. Então vamos para o partes. Tá, eu vou tirar essa folha aqui. Deixa eu pegar minha lapiseira. Pessoal, uma pergunta boba, mas eu acho importante. Vocês preferem que eu escreva com a lapiseira ou com o lápis preto? O lápis preto acho que ficou melhor, né? Vou escrever um... O lápis preto aparece mais. Lápis preto. Nossa, lápis preto. Fechou, tranquilo. Resolvida essa questão. Então, olha só. Primeira coisa, então vamos escrever o vetor posição, para a gente se familiarizar com ele. Vocês já perceberam que eu uso uma notação diferente desse exercício. Alguns livros usam para vetor texto em negrito, outros usam o próprio símbolo de vetor. E se existe alguma outra notação, eu não sei, não lembro, tá? Na direção X, dois t ao cubo menos 5t. Lembra que esse i com chapéu, ou i negrito, itálico, que tá ali, indica o versor x. Eu vou voltar para isso, para aqueles que não estão lembrados. E na direção y, 6 menos 7 t na quarta, na direção j. Antes de eu continuar, eu vou pegar um materialzinho só para mostrar pra gente. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, que eu acho importante, um tipo de pergunta que eu posso colocar na prova, ou não, sei lá. Não vou confundir vocês. É só para vocês ficarem atentos, tá? Pensa o seguinte. Só um instantinho, por favor. Tá, enquanto eu vou pesquisar aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho. A maneira como eu escrevi, se eu estiver usando algarismos significativos, significa que quantos algarismos as respostas vão ter que ter? O número para a posição, para a velocidade e para a aceleração. Quantos algarismos significativos vão ter? Perfeito, pessoal, exatamente. Tá, eu já estou ajudando nesse exercício fazendo o quê? Olha, eu dou essas constantes das posições com 3 algarismos significativos
final é 3,00, não é 2t ao cubo e nem 5. E o tempo eu também estou dizendo que é 2,00. Se eu tivesse dito 2,0, aí vocês tinham que se preocupar um pouquinho com algarismo significativo. Tá certo? Que bom que vocês estão craques nisso aqui. Então, antes de atacar o exercício, pessoal, olha aqui. Quando eu falo daqueles vetorzinhos pequenininhos... Opa, calma, desculpa a cabeçada minha. Voltando. Quando eu falo daqueles exercícios, naquele exercício, A, direção X, direção Y e direção Z, usando versores, esse I e esse J é com relação a isso que eu estou falando. A direção X, existe um vetor unitário que caracteriza essa direção X, tá certo? Esse vetor unitário... vocês não estão vendo, droga. Por que vocês não estão vendo? Tá. Esse vetor unitário que caracteriza a direção X é esse vetorzinho aqui. Ah, professor, ele está representado de um jeito diferente. Então, não tenho como obrigar as pessoas a usar a anotação correta, que é aquela que eu escrevi no papel. Tá? Então, a direção X é caracterizada por esse vetor unitário, a direção Y por esse J e a direção Z por K. Por que eu preciso usar vetores unitários? Lembra, vetores unitários são vetores com um único, com módulo 1, tá? Uma direção específica e módulo 1, ou seja, eles não vão alterar, eles só vão indicar, nesse caso de vetores, quais são as direções. Tá? Eles querem dizer o quê? Vamos pensar nesse vetor A que está representado aqui. É esse aqui, perfeito? Esse vetor A é um vetor tridimensional, ele vive no espaço, ele tem direção x, y, z. Ele tem uma componente em x, uma componente em y e uma componente em z. Pessoal, quando eu fizer algebricamente, eu sempre vou cuidar... Só um instantinho. Quando for fazer algebricamente, eu sempre vou ter cuidado de fazer o quê? Colocar o índice x, o índice y e o índice z. E, aí eu sou obrigado a colocar versor para a direção x, versor para a direção y e versor para a direção z. Esses versores têm propriedades. Quais são as propriedades? A que a gente precisa saber agora. Que o produto escalar deles... Pessoal, eu estou assumindo que vocês dominam um pouquinho de vetores, tá? Se não dominarem, a gente vê o que faz. O produto escalar entre eles, que é um vetor que pega um produto que pega dois vetores e joga num número, é 0. E se eu pegar o versor I com I, vai dar 1. Uma coisa que é importante, se eu falo que dois vetores são iguais, isso significa que é componente a componente, tá? Componente AX igual a BX, AY, BY, AZ igual a BZ. Uma maneira que é bem comum de apresentar, isso é uma coisa bastante para engenheiro, tá? Que eu quero dizer para engenheiro no sentido, o Halliday usa bastante, tem outros livros que usam outra notação, é essa. O vetor A. Eu também posso falar do vetor A da seguinte maneira. Eu tenho um vetor A de módulo A e ângulo tal. As duas maneiras de falar são intercambiáveis, tá? Porque se eu tenho o módulo e o ângulo, eu consigo escrever o componente x desse jeito, ó, essa decomposição, e o componente y desse jeito. E aí eu consigo recuperar esse vetor. Então, ou seja, são duas maneiras de escrever vetores. Ou eu escrevo o vetor assim, ou falo, olha, eu tenho um vetor
com ângulo tal, 30, por exemplo, e módulo tal. Ok? Vamos voltar para o exercício. Isso foi só uma revisãozinha, naquele espírito que eu comentei com vocês. Olha, eu vou fazer essas revisõezinhas para chamar a atenção de vocês. Na esperança que vocês tenham visto o material antes, tá? Mesmo que não tenham visto, eu vou fingir que vocês viram, tá? Desculpa, senão a gente vai perder muito tempo e eu queria avançar nesses exercícios porque eu acho que eles vão ser bem ricos. Então, olha só, nós temos esse vetor posição e o que o exercício está pedindo. Ele quer a posição, saber o valor dele para quando for 2 segundos, a velocidade e a aceleração. Então, vamos fazer o item A de uma vez. O item A, já que eu vou fazer a lápis, vamos usar recursos audiovisuais avançados. O item A, ele quer saber o vetor posição. Rigorosamente falando, se eu fosse ser rigoroso para não chatear os nossos amigos matemáticos, vocês sabem que eu estaria escrevendo assim, ó. Vocês vão encontrar isso aqui também, tá? R de t igual pananã, tá? Mas como sou preguiçoso, escrevi do jeito de cima, mas eu sempre tenho que indicar que é uma função do tempo. Então vamos lá, ele quer saber em t igual a 2 segundos, qual o valor de R em t igual a 2 segundos. O que eu faço, vocês sabem melhor do que eu, é só substituir na fórmula. Então vou fazer isso. Apontando um pouco que está começando a ficar mais feio do que... Minha letra já é feia, daí eu não aponto o lápis, aí fica horrível. Então vamos lá. Professor, eu acho que eu não estou entendendo bem. Na A já deu os segundos? E isso, aqui ó, opa, eu quero os A, B e C, que é a posição, velocidade e aceleração, para t igual a 2 segundos, tá aqui. Fechou? Aham, fechou. Vou escrever embaixo para não ficar pequenininho aqui, tá? Desculpa, pessoal. Eu consegui derrubar meu celular, tá com a tela toda rachada. Ontem. Para escrever errado. Aqui na quarta, né? Então R de t igual a 2 segundos. Agora a gente faz a conta. Fazendo essas contas, aqui vai dar 10, 8, 16, isso aqui vai dar 6 na direção I, mais 106 na direção J. É, 2 na 4, 16. 16 vezes 7
Dá um porrilhão? Não, não lembro de cabeça. Eu estou copiando da minha nota de aula que eu tinha feito na calculadora, tá? Eu não fiz essas etapas intermediárias. Façam na calculadora de vocês as etapas intermediárias, tá bom? Porque eu posso errar também, por favor. Tá aqui. Fizemos o primeiro item, que é o item A. Vamos partir para o item B. Vou fazer numa outra folha. Professor, eu acho que é menos, não é? Menos 106? Perfeito, menos 106. A desvantagem de fazer com lápis de cor é que dificilmente dá para apagar. Mas já fica convencionado que se eu errar eu faço com remudo de cor e coloco em preto. Menos 106J. Todo mundo tá... Ficou claro para todo mundo? Vamos fazer uma coisa legal? Só um instante. Olha aqui. Eu vou fazer componente a componente, tá? O vetor A é o laranja. É a componente de valor 6. Então vamos. 6 metros. Ui, que negocinho horrível de... Consegui. Tá? E a componente em azul, eu vou colocar com uma direção Y. Ou seja, eu vou colocar todo ele no vetor em Y. Que é menos 106. O menos eu vou corrigir no ângulo, tá, pessoal? Não se preocupem agora. Não tem 106, mas é só pra gente ter ideia, tá, pessoal? Opa, desculpa. Olha só o vetorzinho que a gente tem. 106 e ele vira só um pouquinho mais para baixo, tá? É um vetor resultante. Em 2 segundos, o vetor posição aponta nessa direção. Ok? Se mudar o tempo, muda a posição? Muda. Eu vou ficar nesse exercício só para ilustrar para vocês. Não, vou comprar um ponto. Professor. Oi. Mas como que eu sei o ângulo? Foi só um chute? Não, aqui eu estou fazendo o seguinte. Quem que falou? Desculpa. Isabelle. Isabelle. Aqui nessa... Opa, perdão. Aqui nessa simulação, ele está falando de dois vetores quaisquer, A e B. Tudo bem? Esses dois vetores têm componente x e componente y. Ok? Agora eu... deixa eu colocar um... Estou dizendo agora que para facilitar para a gente, eu vou usar esse sistema dizendo o seguinte: o vetor A, o que ele chama de vetor A aqui, eu vou dizer que a direção y aqui é a direção y. E o que ele chama de vetor B é a direção... Desculpa, a direção A, eu vou dizer que é x. E a direção B, naquela simulação, é isso aqui, ó. Tá bom? Porque um vetor pode ter só uma direção também. Tá? Só para a gente ilustrar o que está acontecendo ali. Então eu estou falando para você, olha, o A só não tem componente em x? Então coloquei o valor de A. Qual que é o valor de A? 6. O vetor B não é só o y?
qual que é o valor dele? É 100. Só que da maneira como está escrito aqui, como o professor... Estou apontando para a tela, desculpa. A maneira como o professor bolou aqui, eu tenho que usar o ângulo. Só que daí eu sei que na direção X, aí é informação minha, para usar o software. Eu sei que para ele ficar em Y, ele tem que ser ou 90, que ele apontaria para cima, ou 270, que ele apontaria para baixo. Tá bom? Mas isso é coisa que vocês vão pegar prática fazendo exercício e olhando esse material. Tá, tô apontando para a tela, vocês estão vendo que eu tô apontando. Estão entendendo? Tá, não, eu tinha que apontar assim. Não, assim. Deixa, vocês estão entendendo? Tá bom? Vamos voltar lá para o exercício então. É uma coisa que eu quero explorar aqui que eu acho importantíssimo. Deixa eu voltar para o Brown Board. Essa diferença de direção, eu acho importante antes de fazer o item B, tá? Se a gente conseguir explorar esse exercício ao máximo, a gente já fez bastante coisa por hoje, tá? Pessoal, eu fiz isso aqui para 2 segundos e deu aquele vetor que vocês viram. Vamos fazer agora. Eu não posso fazer porque minha calculadora está sendo como câmera, eu gostaria que vocês fizessem para mim a seguinte situação. Vamos calcular isso aqui para ter igual a 1 segundo. Ou seja, eu quero R de T, 1 segundo. Então vamos fazer as substituições. Eu tenho V2, abre parênteses, 1 ao cubo, menos então temos 2 menos 5 na direção I, mais menos 1. 6, vamos lá, 6 menos 1, menos 7, a direção J. Isso aqui dá pra gente, agora a gente faz em azul, menos 3 na direção I, menos 1. Você pode subir um pouco essa folha? Opa, acabei de me dar conta que estou fazendo besteira. Menos 1 na direção J. É isso aí mesmo, né, pessoal? Agora vamos olhar lá como que vai ficar o vetor, tá? Então, olha só, isso aqui é para t igual ao vetor posição para t igual a 2 segundos, o vetor preto. Perfeito? Agora, para 1 segundo, para a gente comparar, para a gente ver que as direções mudam. O vetor A, lembra, é o nosso componente x, que é menos 3. Então, menos 3 metros. Para ficar negativo, tem que ser 180. Ele aponta para cá. Eu já vou consertar. Vocês já vão ver. E nosso componente em y é menos 1.
Ó, por isso que eu gosto desse material. Olha só, dá para fazer zoom. Direção bem diferente da anterior, tá? Então, cuidado. Quando eu falo de vetores que dependem do tempo, significa que tem que ficar claro na cabeça de vocês que em cada instante de tempo eu tenho uma direção diferente. Ok? Podemos passar para o item B? Alguma dúvida, pessoal? Vou passar para o item B, então. O item B, eu gosto dele porque ele é interessante pelo seguinte. Vou reescrever o vetor posição. O item B, ele quer saber a velocidade. Um t igual a 2 segundos. Mas foi dado para a gente só a expressão da posição. Aí vocês lembram que se eu tiver posição, vamos escrever o vetor posição, R de t eu faço o quê? Eu tenho que derivar. Lembra? A definição da velocidade. É a variação da posição com relação ao tempo. Aí, se vocês assistiram às aulas e leram o livro, vocês viram que isso dá pra gente a velocidade média, essa expressão. Para eu ter a velocidade instantânea, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um passo além, que é derivar. A derivada do vetor R com relação ao tempo me dá a velocidade instantânea, que é o que ele quer. Tá? Na maioria dos livros universitários, deixa eu baixar um pouquinho que eu estou muito longe, vou virar para mim. Na maioria dos livros universitários, quando se pede velocidade, eles não vão ficar repetindo, eu quero a velocidade instantânea para tal situação. Não. Quando pede velocidade, é sempre velocidade instantânea. Quando ele quiser velocidade média, aí ele vai, olha, aqui eu quero a velocidade média. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Vou derivar essa expressão com relação ao tempo. Antes de aplicar eu tenho que fazer a derivada antes de substituir valores, porque senão não tem o que derivar. Então, a velocidade com relação ao tempo é a derivada, estou repetindo já, é a derivada de R com relação ao tempo, que é o que? É o operador derivada com relação ao tempo, abre chaves, aí eu reescrevo o vetor. Em J. Subindo um pouquinho para ser um pouquinho ecológico, senão eu vou desperdiçar muito papel. Não tem bastante espaço. Opa, eu comi, estava com fome. E é o cubo. Obrigado. Então vamos lá. O 2 é constante, sai para fora. Eu só vou derivar o t ao cubo. Derivado de t ao cubo. Preciso fazer passo a passo, pessoal? Se eu precisar, eu faço.
Ou posso fazer direto? Pode fazer direto. Tá, fechou. Vamos fazer o seguinte, esse aqui eu vou fazer passo a passo e nunca mais vou fazer passo a passo. Eu não sei se a derivada seja muito complicado, tá? Então, o que a gente vai ter? 3 vezes 2t ao quadrado, menos 5, porque desceu 1. Pegadinha. Se eu derivar o versor y, ele dá o quê? Pessoal, ele dá zero, tá? O versor é um número, tá? É um vetor, mas ele é um número também. Ele não tem dependência temporal nenhuma, ou seja, se derivar ele, dá zero. Então, eu não derivo, ele vai ficar aqui. Como assim eu não derivo? Aplico regra da cadeia para cada termo, você vai ver que vai dar zero e que sobra isso, tá? Derivada de 6 vai dar quanto? Zero, não tem nenhuma dependência temporal, só vai sobrar a derivada de 7. Então, vai ser menos 4 vezes 7 t ao cubo na direção J. Vamos usar um pouquinho mais de papel aqui. Vocês já sabem qual exercício que é. Então, a velocidade é 6t quadrado menos 5 na direção I menos 7 vezes 4 Fechou? Todo mundo de acordo? Agora eu faço o problema, quer dizer, faço não, fazia parte do problema fazer essa derivada. Agora a gente substitui valores. Deixa eu só apontar um pouquinho. Então a velocidade, ficou feio. A velocidade em t igual a 2 segundos vai ser o quê? Seis vezes 2 segundos ao quadrado menos... Presta atenção. 5 na direção I menos 28 vezes 2 ao cubo na direção J. Isso dá pra gente, vou fazer direto aqui. E menos 336. Opa! Desculpa, me empolguei demais. Na direção I, menos
224 na direção J metros por segundo. Inclusive esqueci de escrever a unidade lá no exercício anterior. Pessoal, vocês vão encontrar das duas maneiras, escrevendo a unidade direção a direção ou fazendo desse jeito. Não tem problema, sempre que lembrem de colocar a unidade. Tá? Vamos fazer o item C. Professor, Oi. só uma dúvida. Nessa questão, já que são vetores o I e o J, eles são separados e tal, precisa manter eles ali ou pode pegar e fazer daquele jeito com a vírgula no meio? Se você não fosse confundir, pode usar com vírgula no meio. Para quem não prestou atenção, não entendeu o que ele falou, o colega está escrevendo assim, falando assim: ah, professor, eu posso escrever o vetor velocidade assim? Então, pode, mas você tem que ter cuidado para não confundir a vírgula do número, tá? Quem foi que perguntou? Desculpa. O André, aí faltou o menos, mas... Ah, tá. Mas você entendeu, né? Pode ter, dependendo da situação, você pode se confundir. Eu uso uma notação pessoal, tá? Não é canônica, que eu quero dizer, eu não vi em nenhum livro. Quando eu trabalho com números, se eu for fazer algébrico, quando eu falo algébrico, eu vou escrever assim. Quando eu falo algébrico, tá, pessoal? Sempre lembre e pense assim. Ah, Vx, Vy... Você está escrevendo embaixo? Já vou mostrar. Ah, tá. Vx, Vy. Tá? Eu uso vírgula. Quer dizer, é o normal, todo mundo usa. Quando eu tenho que fazer conta com números, eu pessoalmente, eu sempre uso isso aqui. Essa notação. Eu gosto dessa notação. Por algum motivo eu preciso usar essa notação, eu uso ponto e vírgula, tá? Tem professor de cálculo, de matemática, que tosse... Eu ia falar um palavrão. Ah, você é todo mundo de idade. Tosse nariz para um caralho quando eu faço essa anotação. Por que não é assim que se escreve? Pessoal, quando você está fazendo a conta, você tem que pensar o seguinte. Você não pode se atrapalhar. Uma vírgula no meio, um exemplo, vou fazer aqui no cantinho, tá? Não tem nada a ver com exercício. Eu tenho um vetor posição, R, e aí? É 2x e 3y metros? Ou 2,3x? Tudo bem, como são só duas direções, não dá confusão. Mas se fosse assim, ó. E aí, é 2,3x 4y? É 2x 3,4y? Vocês estão entendendo qual que é o problema dessa notação com números? Aí eu, para não me confundir, eu uso isso aqui. Uso ponto e vírgula. Tá bom? Aí é com vocês. Eu prefiro, de novo, para evitar toda essa discussão, essa aqui. Porque daí não tem dúvida. Ó, tô falando da direção X e tô falando da direção Y. Tá? Mas, de novo, aí é com vocês. Tá? Ah, professor, e na prova? Pessoal, na prova eu vou avaliar o conhecimento de vocês. Se vocês têm naturalidade de fazer conta desse jeito aqui, tudo bem. Eu vou me esforçar para entender o que você está fazendo. Tá? E se eu não conseguir entender, a gente tem canal aberto para conversar. Vou tirar dúvidas com vocês. Ó, não entendi isso que você escreveu. Tá? Mas, lembre, infelizmente não é todo mundo que tenta ser razoável. Tudo bem? Posso passar para o próximo item?
Pessoal, o próximo item eu vou, imaginando que vocês já entenderam como funciona, vou derivar as coisas e já vou colocar o resultado, porque eu já fiz a aula toda, só um exercício, mas eu acho que foi interessante, porque a gente revisou toda a parte de cinemática, acho que a gente revisou nesse exercício, não é verdade? Então vamos lá. O item C, ele quer saber a aceleração em t igual a 2. Mas para isso eu preciso ter expressão para aceleração, e para ter expressão da aceleração eu tenho que acelerar. Eu tenho que derivar quem? Eu tenho que fazer derivada primeira da velocidade ou duas derivadas da posição. A gente já calculou a velocidade, então vamos fazer a coisa mais fácil. Que é o quê? Vocês lembram que lá no segundo grau a aceleração era definida como a variação da velocidade com relação ao tempo. Agora nós somos crianças grandes e a gente sabe que se não for aceleração média, for aceleração instantânea, a gente faz o quê? A derivada da velocidade com relação ao tempo. Tá bom? Se eu tivesse tempo, eu confesso que gravava um monte de áudiozinho daqueles memes de piada e ia colocar dentro dos vídeos depois de editado. Por exemplo, ia colocar aqui, isso aqui é muito adulto, usar derivadas. Mas voltando para cá, vamos derivar então a expressão para a velocidade. Eu falei, todo mundo lembrou da menininha falando, isso é muito adulto. Mas voltando para cá. Vamos derivar então a expressão da velocidade que a gente tinha encontrado aqui. Opa! Aqui. Não se preocupem, eu vou reescrever. Então, a nossa velocidade com relação ao tempo é igual a 2t ao cubo menos 5t na direção i mais... pessoal, eu vou querer quebrar um pouco do encanto de vocês, mas vocês vão também encontrar professores que vão exigir que vocês usem uma notação, tá? Então fiquem preparados para isso. Não fiquem chocados se vocês encontrarem algum professor para frente, ou em física, ou em outras disciplinas, falar, eu aceito essa notação. As outras, vou os aceitar uma vez, mas se adequem, tá? Vocês vão encontrar isso bastante. Confesso que vocês vão encontrar isso mais no mundo profissional, não na academia, mas vai acontecer. Cadê? Menos 7. Eu consegui copiar a expressão errada, pessoal. Só refazer, pessoal, desculpa, eu peguei toda a expressão e me distraí com a piada Então vou só copiar aqui para a gente ter uma uniformidade. Aí agora a gente vai derivar a expressão da velocidade, que a gente já... menos 5 na direção I, menos
28 T ao quadrado na direção J. Agora eu derivo essa expressão, vou derivar de novo. Professor, Oi! ali no 3t ao quadrado não seria 6t ao quadrado? 6C ao quadrado. Nossa, pessoal. Obrigado. Agora deixa eu revisar, deixa eu ver se estou fazendo certo. Professor, ali no 28 é ao cubo. 28 ao cubo. Obrigado. Se a gente tivesse combinado, toda vez que vocês pegarem um erro meu, eu podia dar um décimozinho para a turma. Mas como a gente não combinou, acho que vocês não vão querer, né? Precisa fazer, né, tanto assim? Eu acho que a gente pode combinar. Daí, a partir de agora, eu acho que ninguém vai achar ninguém. Fechou. A partir de agora, não conta esses dois, é isso? Podia contar essa bosta, eu acho que no começo. Tá, fechou. Me lembrem disso lá no grupo, tá? Eu vou esquecer, tá? Eu vou lembrar quando for editar, mas eu vou esquecer de novo. Depois vocês me lembram para eu anotar. Décimozinho nessa prova, tá? Não é para o semestre inteiro, é para essa prova. No finalzinho, se eu esquecer de colocar, professor, olha na aula tal que você aceitou. Então vamos voltar para cá. Então a derivada com relação ao tempo da velocidade vai dar 12t. O 5 vai sumir, né? Na direção I. Menos 84 T quadrado na direção J. Eu vou ter que comprar lápis logo. Mas eu gostei, viu? Eu curti fazer com lápis de cor. Acho que vai facilitar bastante para vocês. E tô gravando, né? Então não tem como eu dizer que não, nunca prometi isso. Se eu fosse político, eu podia tentar mentir contra a minha própria gravação, mas eu não vou fazer isso, pessoal. Voltando para cá. Agora, vou fazer mais embaixo, tá? Vou subir um pouco. Então agora, a gente tem expressão para aceleração. Não vou falar nada, Gustavo. Você sentiu até a suspirada de tristeza. Para t igual a 2 segundos. Então 12 Isso dá pra gente 24. Oi, talarico, presta atenção. Vinte e quatro I menos 336 na direção J. Para o cálculo do ângulo, que é o item D,
Se vocês lembrarem... Ai, aí tem D, tá? Se vocês lembrarem daquele material que eu mostrei lá para vocês, ele dá o que pra gente? Cadê o preto? Tá aqui. O ângulo é dado como um ângulo na menos 1, ou, se preferirem, arco tangente θ é θ na menos 1. Isso aqui é símbolo para arco tangente também, tá? Mas é um símbolo bem ruim. Eu não gosto, tá? Se eu não gosto, amanhã eu vou mostrar. Não usem θ igual a arco tangente do que? Da componente y e da componente x. Mas a componente y e x de quem? Da equação da posição? Eu faria com a equação da posição. Então vamos lá. Aí a gente volta para a nossa nota de aula. Quem são as nossas posições? Se vocês voltarem lá, 6i menos 106j. Menos 106 i dividido por 6j. Isso aqui vai dar, opa, a tangente disso, né? Tô sem calculadora, vou usar da internet, só um instantinho. Tem que tomar vergonha na cara e comprar uma câmera. Como que não tem arco tangente aqui? É uma calculadora científica. Ah, essa aqui tem. Então vamos lá. 106. Opa, não. Pessoal, vão fazendo aí, por favor, porque eu confio em vocês. Se conseguirem fazer e me falar, é mais rápido que eu. 2,94. Já tirado o arco tangente? Eu só fiz a divisão, porque eu tô sem a calculadora científica. Ah, só fez a divisão. Tá, aqui. Arco tangente é menos 1, né? Isso. Então deu menos 1,51. Você escreve no chat pra mim, por favor? Ah, sim. Deu quanto? 2, aí? É 94. Agora deu quanto? Quem que tá fazendo a conta na calculadora? Ana, a sua calculadora tá em radianos ou tá em graus? Ah, tá. Eu coloquei em radianos pra ver se resolveu. Não. É isso que eu ia te falar. Em física a gente usa radianos. O resultado dessa conta em física é sempre radianos. Então eu tava em Tá. radianos já. Então, perfeito. – 1,51. Você pode fazer pra gente em graus, por gentileza? É refazer a mesma conta, só que você faz a opção em graus. Só pra gente... Ok, com os mesmos números, né? Os mesmos números. Arco tangente de menos 2,94, só que usando a opção radianos em cima. Graus, perdão.
menos 86. Ah, tá, ele tá indo por baixo. Tá, tudo bem. É isso aí mesmo. Vírgula. 0,76 ou 7. Vamos colocar 7. Pessoal, vamos só olhar para aquela simulação, só para a gente entender o que significa esses ângulos. Eu sei que você já sabe, mas eu vou ficar mais tranquilo se a gente... Olha só, esse resultado que está saindo na calculadora é isso aqui, ó. Putz, eu queria só mexer com o ângulo aqui. Tá, vamos fazer o jeito mais inteligente, então. O máximo é 100 mesmo. Olha só. Esse ângulo... vocês não estão vendo nada, desculpa. Esse ângulo que vocês estão vendo, que a gente encontrou lá naquele resultado anterior, ele é medido com relação a essa a reta do x, só que daqui para cá, aqueles menos 86,7 ou, olhando e irradiando, menos 1,51, é esse ângulo aqui, tá? As calculadoras não sabem fazer essa conta aqui do jeito que tá na simulação, que é seguindo no sentido horário. Então, quando você coloca o sinal negativo, ele automaticamente, a calculadora faz o quê? Ele pega daqui e vem para cá. Tá bom? Pessoal, deixa eu ver se eu consigo explorar mais alguma coisa com vocês nesse exercício, porque se eu fosse fazer algum outro hoje, a gente tem 20 minutos, ia ser meio que corrido. Professor, Oi. tem como voltar para a folha de papel? Que eu estava anotando, eu não estou com a minha calculadora científica. Obrigado. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar um teaser para vocês do exercício que a gente vai começar a aula de amanhã. Tá? Pessoal, uma coisa. Fala, André. Desculpa. Obrigado. No caso do menos 1,51, eu não preciso colocar nenhuma, Pode sei lá, colocar, rádio do lado? pode colocar rádio do lado. Mas rádio não é unidade, então eu não vou ser tão criterioso. Mas você está certo. O correto é escrever rádio. Ok, obrigado. Pessoal, vocês têm que entender que eu tenho alguns vícios. Tá? Como eu já enxergo o radiano como não unidade, às vezes eu esqueço de colocar. Vai acontecer bastante isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um teaser para vocês da aula que a gente vai começar amanhã. Tá? Vou colocar aqui na tela agora rapidinho, só um instantinho. Onde eu coloquei esse material? Figuras. Está aqui? Não. Oh, meu Deus do céu, onde está isso? Professor, só me corrigindo, não dá 2,94 ali, dá 17,7. Opa, então isso muda bastante. Ana, você pode fazer pra gente de novo, desculpa? Eu fiz pelo menos 106 dividido por 6. Ah, perfeito, perfeito. Então tá tudo certo. Só vou corrigir aqui no papel então, pessoal. Dá 17,7. Fechou. Tá todo mundo entendendo. Deixa eu só mostrar, ver uma coisa.
se perder nas suas notas de aula. Tá aqui. Então, vou dar um teaser para vocês enquanto a gente conversa. Não é esse que eu quero. Esse aqui. Deixa eu colocar a tela inteira. Esse é o exercício que a gente vai fazer amanhã, tá? Que aí já envolve algumas coisas mais interessantes. Tá? Uma partícula se move ao longo da reta y com 30 metros por segundo com uma velocidade constante de módulo de 3 metros por segundo e paralela ao eixo do x. No instante que a partícula passa pelo eixo do y, a partícula B deixa com velocidade inicial zero e aceleração constante. Para qual valor de ângulo entre A e o eixo acontece a colisão? Obviamente, para fazer isso, a gente vai ter que encontrar o tempo. Se vocês lembrarem desses tipos de exercícios de colisão, eu tenho um carro que sai e vai outro atrás, eles vão se bater, vão se encontrar. Você só tinha o tempo. Aqui eu vou pedir o quê? Eu vou pedir o ângulo. Para encontrar o ângulo, vocês já viram que eu vou ter que primeiro encontrar o tempo, tem umas coisas vetoriais, deem uma pensada nisso, tá? Amanhã eu vou resolver começar com esse exercício. Pessoal, antes da gente, aproveitando esses 13 minutinhos finais, a velocidade tá boa, vocês acham que eu posso correr um pouco mais? Corram um pouco mais e quando vocês começarem a se perder, diminua o ritmo, tá? Lembra, é a primeira vez que eu estou dando aula estou substituindo as aulas de aula expositiva por aula de exercício. Então eu preciso desse feedback de vocês, tá bom? E aí, o que vocês acharam? Posso correr um pouquinho mais? Fechou. Porque eu te confesso porque esse exercício ele rendeu bastante. A gente conseguiu rever a parte de vetores e a parte de derivadas, que eu acho importante, que é a novidade da cinemática aqui. Tá? Então, apesar de ter sido só um exercício, tá valendo bastante. Então, tá bom, pessoal. Eu vou... Agora o que a gente vai ver são exercícios, problemas, mas o que eu queria rever com vocês, quero introduzir, que é a parte de vetores e a parte de derivadas, a gente já fez. Então, nesse exercício que eu estou deixando para vocês, tirem print screen, copiem, já deem uma pensada nele, mesmo que não consigam resolver, óbvio, se vocês conseguirem resolver, ótimo, que daí eu posso correr. Se não conseguirem, eu faço passo a passo. Aí quando for fazer o próximo, que é de movimento oblíquo, já é uma coisa bidimensional, um pouquinho, que é um tema específico, aí eu volto para o ritmo, tá? As aulas de amanhã, ótimo, eu aproveito para ver isso agora, só um instantinho. Diz que não, professor. Não tem como não dizer que não, infelizmente. Isso aqui. Tá, isso é como vocês vão ver. Aqui em cinemática, no índice, para essa aula, vocês teriam que ter vencido esse item, começado esse. O que a gente viu nessa aula de hoje, tá, pessoal? Só para você ficar claro. A gente viu o capítulo 1, o capítulo 2 até esse item aqui, 2.2, tá? Amanhã a gente vai ver esse item. Tá, a gente já começou também,
amanhã a gente começa esse item, que é o item 2. Então, respondendo a pergunta da Amanda, eu quero que vocês assistam esse material, que são essas 3 aulas, mais essa aqui, movimento relativo. Tá bom? Conforme o colega pediu, vou fazer na tarde de hoje, começar a organizar, para vocês saberem o que vocês têm que assistir aula por aula. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa que vocês já viram, a gente conversa. Quem quiser sair, fica à vontade. Descansar um pouquinho, porque 1h já começa 3 aulas de novo. E eu acho que para vocês também, né? Então aproveitem para dar uma relaxada. Professor, Oi. só para confirmar, então, a gente tem que assistir até 2.3 as aulas, é isso? Isso. Vou escrever aqui no chat. Ok. Não, para amanhã 2.3 e 2.4. O que a gente venceu hoje foi até 2.2. Tá, então até amanhã, até 2.4. Isso. Beleza. Fechou. Tchau, Natália. Até amanhã.